Olá, vamos dar continuidade àquela nossa conversa sobre o CEMIT. Aqui no terceiro livro de 2019, que teve um hiato de 5 anos, do último de 2014 para agora, eu trago aqui um capítulo sobre o CEMIT com a entrevista com o novo presidente, o Coronel Valdir, página 131. Aqui está quais são as atribuições do CEMIT: acompanhar e registrar os incidentes com tubarões, definir estratégias e ações que visem minimizar os riscos, acompanhar as ações desencadeadas pelos diversos órgãos relacionados aos incidentes, SDS, o Rural, o GBMA, tudo que envolve a logística e operacionalidade sobre isso, inclusive os hospitais e tal, né? Atuar como centro de referência, orientando as informações, que é a questão das placas. Avaliar impacto de toda ordem, sejam econômicos, sociais ou ambientais, decorrentes dos incidentes e ações empreendidas, né? A presidente do comitê é representado pelo Coronel Valdir José de Oliveira Júnior. Até o ano passado ele tinha assumido, ele é o terceiro presidente desde que a doutora Rosângela saiu em 2014. Ela passou 2 anos depois do professor Fabiazinho. O que acontece? Por que eu fiz esse livro após 5 anos de ter feito o segundo? Primeiro, eu queria fechar o ciclo, mas eu queria chamar a atenção para as pesquisas científicas. Eu acho que, nesse aspecto, o comitê ele erra em não trazer isso de volta. Por quê? E eu explico bem direitinho, detalhado, com entrevistas, inclusive, com pessoas que atuaram lá no Sinuelo, no barco Sinuelo, que iam para o mar, que passavam dentro do barco 3, 4, 5 dias dentro do barco, fazendo as pesquisas e tal. O que acontece? Em 5 anos o ambiente marinho é muito dinâmico, então a gente não sabe como é que está o ecossistema marinho na costa urbana do Recife. Esse é o fato, você não sabe quais as espécies, se é um tubarão cabeça chata, que ele tinha bastante quando houve o impacto de SUAP, na construção do SUAP, que eu explico no vídeo sobre isso, os fatores, você tinha bastante a espécie cabeça chata, talvez isso tenha reduzido, pelo menos é essa a perspectiva que o professor Jonas Rodrigues me falou na entrevista do ano passado. É possível que essa espécie ela tenha se reduzido, isso é muito importante, porque se você tem 2 espécies agressivas e uma ela reduziu, é possível que a coisa tenha melhorado, mas você só vai saber disso se você fizer pesquisas. A questão da batimetria, que é o fundo, é preciso saber como é que está o canal, se ele continua com aquela profundidade grande, se houve alguma erosão. Então o problema é que hoje a gente não sabe nada, a gente está no achismo, isso é muito perigoso. Quando o professor Fabiazinho começou a fazer as pesquisas em 94, em 2004 isso se tornou comum, de 2004 a 2014 a gente tinha informação, muita informação, e de 2014 até agora são 5 anos sem informação, e o ambiente marinho, o ambiente praiano é muito dinâmico. Então, o que acontece? Estamos sem saber cientificamente o que acontece na praia urbana do Recife. Não sabemos como está a batimetria, não sabemos como está o ecossistema, não sabemos quais as espécies, como é que está a cadeia alimentar marinha, porque sem a base científica, que tipo de ação você vai fazer? Ação tática na beira da praia, impedindo os banhistas de entrarem, isso é ótimo. Mas se você não tem um planejamento de meio e longo prazo, porque você não tem informação de base, você não tem a ação estratégica, eu acho que isso é muito grave. Eu acho que a segunda coisa grave também, e aí eu acho que isso deve ser do governo do estado, é a cobrar ao complexo SUAP uma participação. Por exemplo, era 1,5 milhão que o governo do estado dava para fazer as pesquisas com barco, com pescadores, com isca, enfim, se gastava muito mais grana, e esse dinheiro demorava para chegar. Eu explico bem detalhado isso no livro, a penúria que as pessoas viviam, os pesquisadores.
E a fase melhor foi quando teve uma licitação nacional que o Instituto Oceanário ganhou da Petrobras. Passou 5 anos com uma grana melhor e conseguiu ter uma logística melhor. Mas recurso do Estado sempre foi muito pequeno. Mas o Complexo Portuário Industrial de Suape, eles têm um fundo ambiental. Esse fundo ambiental poderia ir para o CENIT, para se contratar a universidade novamente, para poder voltar às pesquisas. Eu acho que pesquisa científica é muito importante. Como diz a Greta Thunberg, ouçam os cientistas, você não pode fazer as coisas por achismo. Quem tem que dar as diretrizes são os cientistas, são os pesquisadores, são essa gente que estuda pra caramba, que se aprofunda no assunto, é que tem subsídio. Tubarão é coisa séria. Tubarão, eu sou jornalista, eu só trago informação da academia científica para a sociedade numa linguagem acessível. Mas o respeito máximo aos cientistas, aos pesquisadores, aos professores de doutorado, essa gente que estuda, esse pessoal que estuda, eles é que sabem. Eu sou só a fonte, o vetor que traz a informação acadêmica com uma linguagem acadêmica mais difícil para uma linguagem acessível, de jornalista, uma linguagem que todo mundo entenda. Então, respeito máximo a essas pessoas. Eu acho que o Complexo Portuário de Suape deveria chegar junto e pegar parte daquele fundo ambiental, que é muita grana, e voltar a gente ter as pesquisas científicas. Não necessariamente precisaria ser aquele mesmo modelo do barco, que é muito cansativo, mas alguma coisa precisa ser feita. A gente precisa novamente estudar as praias urbanas do Recife, as espécies, para saber como anda aquilo tudo. Já são 6 anos sem pesquisa, já são 6 anos sem informação. Próximo vídeo a gente volta a comentar outros assuntos relacionados a essa história fascinante. Um grande abraço.